Anteriormente, após Isis e sua mãe serem expulsas de casa, elas são levadas para o hospital do governo. Felizmente, Lord Simas as colocou sobre a sua proteção, mas, conforme ela crescia, seu olhar começou a mudar, e ele disse para sua mãe mandar ela para seu quarto. Depois de algum tempo, ela foi ao quarto de Lord Simas, e ela perguntou o porquê ele precisa dela nesse momento. Ele então elogia a sua beleza, e diz que quer ensinar acupuntura para ela. Ele diz a ela, para tirar todas as roupas e se deitar. Ela respondeu, que homens e mulheres foram feitos diferentes por Deus, então não seria apropriado. Mas ela sabia, que não poderia irritá-lo a qualquer custo, então ela tirou a roupa e deitou. Ele usou essa desculpa para fazer coisas sujas com ela, como pegar em seus melões, inserir os dedos dentro dela e muito mais. Depois de um tempo, ela se veste, e Simas pergunta, se ela conhece o líquido que melhor serve ao corpo de uma mulher. Ele então começa a tirar o pijama, enquanto diz, que o equilíbrio do universo, é feito do poder do Yin e do Yang. Portanto, o melhor líquido vem da Excalibur de um homem. Ele mostrou a ela sua espada, e disse que ela pode descansar por enquanto, mas amanhã, ele ensinará a harmonia entre Yin e Yang. Depois de um tempo, ela tentou fugir do hospital, mas sua mãe a impediu, ao dizer, que se ela se tornar uma escrava fugitiva, ela será jogada aos cachorros. Mas Isis disse, que preferia fugir e ser morta, pois seria melhor do que viver como um brinquedo para o mestre. Ela começou a chorar, então, sua mãe perguntou se ela queria ser uma serva. Ela disse, que com sua beleza, ela se tornará uma serva em Anian. Então, só o rei seria capaz de tocá-la. De volta ao presente, ela conta a Sion, que por causa de sua falta de determinação e covardia, ela se tornou uma geisha, e como mulher, agora ela só pode vender seu corpo. Ela então tirou a roupa, e disse que se sentia sortuda por poder compartilhar sua primeira vez com alguém como ele. Sion respondeu, que só queria que seus ferimentos fossem tratados, e que ele não tem outros sentimentos por ela, então ela pode se vestir. Depois de um tempo, Sion estava voltando, quando percebeu alguém o atacando. Ele se esquivou do ataque, e então alguém pulou sobre ele. Era Surin, que disse que ela não é a mesma pessoa que costumava ser, então, se ele a subestimar novamente, ele vai se machucar. Sion estava pensando, que se ele der tudo de si, a senhorita se machucaria. Ao mesmo tempo, Isis explicou tudo à sua mestra, que ela apenas tratou de seus ferimentos, e então ele foi embora. Ela estava pensando, que não sabia tocar um instrumento e nem seduzir um homem, então eles vão expulsá-la de lá. Mas, para sua surpresa, a mestra conta, que o homem pagou 4 meses de salário por ela, e ela é a primeira mulher, que conseguiu chegar até aquele homem. Ela acrescentou, que ele disse a ela para dar a Isis mais uma chance de aperfeiçoar suas habilidades musicais. Isis então correu rapidamente de lá, enquanto dizia, que tinha que agradecê-lo adequadamente. Ela alcançou a selva, e estava procurando por Sion, quando ouviu o som de espadas se chocando. Ela foi na direção do som, e se deparou com Sion lutando com alguém. Ela pensou que a vida de Sion estava em perigo, então ela tinha que ajudá-lo de alguma forma. Surin disse que Sion estava lento, e perguntou se ele estava bem. Isis pegou uma vara de madeira do chão, e se aproximou deles lentamente. É então revelada a história de Sion. Ele era um órfão de guerra, que o general trouxe, porque sabia que ele morreria se o deixasse sozinho. Ele iria colocar Sion para fazer as tarefas e ser um servo, mas quando teve uma chance, ele segura uma espada do seu tamanho e imitou os soldados. Depois de alguns anos, ele abordou o general, pedindo um favor, de que desejava subjugar os bárbaros por conta própria. De volta ao presente, Surin notou alguém a atacando por trás, e a atacou, mas Sion bloqueou seu ataque, e salvou Isis no último segundo. Ele fala para Surin se acalmar, e diz, que ela é uma geisha que trabalha próximo dali. Surin remove sua máscara, e diz a ele para se mover, enquanto diz, que a vadia tentou acertá-la por trás. Isis pediu desculpas a Surin, por intervir sem saber que eles estavam lutando, porque o Sr. Sion parecia estar em perigo. Sion então diz a ela para voltar, pois já é tarde. Isis respondeu, que ouviu de sua mestra que ele ajudou muito, e por isso ela veio agradecê-lo por tudo. Surin pensou, que Sion nem falava com geishas, então algo deve ter acontecido entre eles. Isis então se desculpou com Surin, e revelou que Sion está gravemente ferido, e implorou a ela para adiar a luta. Surin perguntou a Sion, por que ele não disse a ela que estava ferido. Ele respondeu, que não estava tão ferido. Isis então se despediu e foi embora. Sion diz a Surin para subir em seu cavalo, e que ele irá acompanhá-la de volta. Surin pediu desculpas por atacar ele,
pois ela nunca esperava que ele se machucasse, porque ele é um guerreiro forte. Sion então deu um tapinha na cabeça dela, e disse, é só um arranhão, então não precisa se preocupar com isso. Surin respondeu, que iria praticar um pouco mais, então ele podia ir primeiro. Ao retornar, Isis se perguntou, se aquela era a filha mais velha do general. De repente, ela se assusta ao ver a senhorita Surin na frente dela, que a mandou dizer a verdade. Surin perguntou, se Sion passou um tempo com ela esta noite, já que ele saiu mais tarde do que o normal, e Isis respondeu que sim. Irritada, Surin apontou sua espada para ela, mas Isis disse, que eles não dormiram juntos, e que ela apenas curou suas feridas. Ela conta tudo, sobre como Sion pagou 4 meses de salário, para ela melhorar suas habilidades. Então, na manhã seguinte, Yuri chegou do lado de fora do quarto de Zoe, e disse que havia trazido água para ela, mas, friamente, Zoe disse a ela para deixar na porta, e não permitiu que ela entrasse. Yuri se perguntou o que havia de errado com Zoe, já que ela nunca soou tão fria antes. Zoe estava pensando em Ian, que lhe pediu permissão para se casar com Yuri. Ela então se lembrou do momento anterior de Dallas e Yuri, e pensou que se Yuri fizesse isso com Dallas, o casamento não aconteceria. Ao mesmo tempo, a senhora perguntou a Ono, se o general ainda estava na base. Ono, nervoso, respondeu que o general disse, que vai ficar mais alguns dias lá. Depois de um tempo, a senhora foi ao encontro de Cleusa, e perguntou se os bolinhos de arroz estavam prontos para serem presenteados. Cleusa responde que eles estão prontos, e diz a ela para vir ver. Ela disse, que a viscosidade dos bolos está se desenvolvendo muito bem, sob as batidas intensas de Dallas. A madame olhou para Dallas socando os bolos, e ficou chocada ao ver seu corpo. Ao retornar, ela se perguntou, quando o garotinho ficou tão viril. Ela então ouviu algumas criadas falando, que Dallas havia dormido no moinho, e sua vara era maior que uma berinjela. Ela então imaginou Dallas sem suas roupas, mas então balançou a cabeça. Depois de algum tempo, Zoe estava no quintal, e não se sentia bem. Ela então viu Dallas, que estava dizendo, que fazer bolinhos de arroz é cansativo. De repente, Yuri chegou, e o abraçou por trás. Ela então diz a ele para ir com ela por um segundo, mas antes que eles pudessem ir a qualquer lugar, eles foram parados por Zoe. Ela perguntou para onde eles estavam indo, e Yuri respondeu, que queria aliviá-lo do cansaço, mas Zoe disse com raiva, que um homem e uma mulher não são iguais, então ela não pode lavar as costas dele. Ela então diz a Dallas para ir com ela, e enquanto eles estão saindo, Yuri cerra o punho. Dentro do quarto de Zoe, Dallas perguntou se ela não havia comido, pois não parecia muito animada. Ele tentou sair para chamar um médico, mas Zoe agarrou seu braço, e disse para ele não ir, e apenas ficar ao lado dela. Dallas se sentou e disse, se houver algo que ele possa fazer para ajudar, por favor, comande-o, pois ele prometeu ficar ao lado dela. Zoe olhou para ele com amor, então ela pulou em cima dele, e começou a beijá-lo. Lentamente, Dallas abraçou, e Zoe pensou, que por causa dele estar abraçando com força, seu coração frio está derretendo com o calor. Ela o empurrou para baixo, e sentando-se em cima dele, começou a tirar as roupas dele. Ao mesmo tempo, Yuri foi ao encontro da madame, e disse a ela, que a senhorita Zoe parecia indisposta, e que ela não comeu uma única refeição desde a manhã. A madame fica preocupada ao ouvir isso, e rapidamente corre para encontrar Zoe, enquanto diz que ela não aguenta bem a doença. Depois que ela saiu, Yuri sorri, enquanto pensava, que agora, a senhorita Zoe não poderia tentar Dallas a fazer algo estranho novamente. Depois de algum tempo, enquanto Zoe e Dallas estavam seminus, e com Zoe em cima dele, a madame chegou, e chamou o nome dela. No lado de fora, ela pensou, que devia ser por causa da doença que Zoe não estava respondendo, e se perguntou se ela ainda estava dormindo. Ela então lentamente abriu a porta, e encontrou Zoe cobrindo seu corpo, que perguntou, por que ela está lá? Sua mãe respondeu, que Yuri disse a ela, que ela estava doente, e não conseguia comer nenhuma única refeição. Ao mesmo tempo, Dallas estava escondido embaixo do cobertor, e estava olhando para o corpo dela por debaixo da coberta. De repente, Zoe se assustou, quando o pano que cobria os melões dela foi removido e caiu sozinho. Dallas estava olhando para os melões dela, e então, sua espada começou a crescer. O corpo de Zoe estava tremendo, então a mãe dela perguntou se ela estava bem, e ela respondeu que sim. Sua mãe então diz a ela, para ficar boa logo, pois ela precisa ir prestar sua homenagem na região de Xion. Sua mãe diz para ela descansar um pouco, e então sai. Assim que ela sai, Zoe deu um suspiro de alívio, pensando que foi por pouco. Ela pensou,
que apenas um momento atrás, a coisa de Dallas se movia como se estivesse viva. Ela estava se sentindo tão quente lá embaixo, e não sabia o que deveria fazer com essa sensação estranha. Dallas fica chocado, porque a senhorita Zoe começou a se mover por conta própria. Ela estava esfregando sua coisa contra a Excalibur dele, e ele também notou seus sucos fluindo. No calor do momento, ele agarrou os melões dela, o que a deixou assustada. Ela deixou cair o cobertor que o escondia, e os dois se olharam naquela posição. Dallas rapidamente se curvou na frente dela, e disse que havia cometido um pecado mortal, então, pediu perdão a ela. Ela disse que não é culpa dele. Ela então o empurrou para fora do quarto, enquanto dizia que queria ficar sozinha por um tempo. Depois que ele saiu, Zoe agarrou seu melão, e pensou que não conseguia se acalmar, e que as mãos de Dallas ainda queimavam em sua mente. No lado de fora, Dallas ainda estava em choque, já que ele beijou a senhorita Zoe, e tocou em seus melões. Ele se perguntou se estava sonhando, pois não havia como isso acontecer. À noite, Zoe ainda estava pensando em tudo o que aconteceu, e disse que não pode olhar nos olhos de Dallas de agora em diante. Mas ela pensou que se a casa vai ficar vazia por 10 dias enquanto ela está fora prestando homenagens, Yuri e Dallas vão se aproximar, e ela não vai permitir isso. Ela pensou que o casamento de Ion e Yuri está chegando, então Yuri não pode cruzar a linha com Dallas. Ao mesmo tempo, Yuri estava pensando se algo aconteceu entre Dallas e Zoe. Ela julgou pelas ações de Zoe, que agora ela sabe sobre o relacionamento dela e de Dallas. Ela ficou triste, enquanto pensava no que faria se Zoe colocasse as mãos em Dallas. Depois de algum tempo, Zoe aparece, e diz a Yuri que ela será mandada embora como sua delegada. Ela acrescentou que Yuri será designado para esta tarefa por pelo menos 10 dias, e sua partida está marcada para amanhã. Depois de um tempo, Ono diz para Yuri ter em mente que se a delegada for incapaz de manter a etiqueta adequada ao jantar, isso deixará uma mancha no nome de seu dono. Ela diz a Ono para não se preocupar, pois ela já conhece todos os modos à mesa. Ela estava babando, pois era a primeira vez que via tal banquete. Ela estava esperando em silêncio que Ono desse a primeira mordida, pois só então ela poderia começar a comer. Assim que ele deu a primeira mordida, ela pensou que era hora de comer. Mas antes que ela pudesse comer qualquer coisa, Ono diz a ela para não começar ainda, e pegar os ovos primeiro. Ela tentou comer os ovos, mas Ono a repreende, e diz para ela não usar a colher para pegar eles. Yuri em seguida tentou pegar alguns com os pauzinhos, mas achou irritante. Então ele a ensinou a comer arroz, e a não fazer barulho ao mastigar. Ele com raiva diz a ela para engolir o que está em sua boca primeiro, e depois pegar mais arroz. Yuri fica frustrada, ao pensar que comer apenas uma única refeição é tão complicado. De repente, Ione e a garotinha chegaram, porque sentiram o cheiro de carne vindo de dentro. Ione disse que ela estava com tantos ciúmes que Yuri conseguiu ser a delegada, porque os mestres disseram que dariam a ela muitos presentes preciosos. Mas Yuri respondeu que não se sentia muito bem com isso, pois eles serviriam carne em todas as refeições. A garotinha então a agarrou e implorou para que ela a deixasse ir em seu lugar. Ela estava chorando e implorando, porque queria comer carne todos os dias. Depois de algum tempo, Zoe estava no quintal, enquanto pensava em todas as coisas que ela fez. Ela agora está arrependida de sua decisão de mandar Yuri embora, pensando que ela estragou seu relacionamento com ela. Ela se perguntou se tudo isso estava acontecendo por causa dela, e se ela estragou tudo. Ao mesmo tempo, Dallas estava voltando do trabalho, quando a viu caminhando. Parece que ela estava tendo problemas para andar, então ele decide ver como ela está. De repente, ele a viu caindo de joelhos, então ele rapidamente se aproximou dela, e perguntou se ela estava bem. Zoe diz a ele para não se preocupar, pois ela está um pouco cansada. Ele então ofereceu a ela para subir em suas costas, para que ele pudesse levá-la para casa. Enquanto iam, ela estava pensando que as costas de Dallas são tão largas e confortáveis, e ela quer continuar montando nele assim. Mas então eles foram encontrados por Sion, que com raiva, perguntou a Dallas como ele se atrevia a colocar as mãos na senhorita Zoe. Zoe diz a Sion que não é culpa de Dallas, pois ele estava apenas tentando ajudar. Sion então ordenou que Dallas dissesse a um outro servo para buscar um paliquim, para levar a senhorita Zoe de volta para seu quarto. Depois que Dallas saiu, Sion diz a Zoe para sentar e descansar um pouco, até que o paliquim chegue. Enquanto isso, Ion se encontra com Ione, e agradece por consertar suas roupas para ele. Ele então dá algo a ela, dizendo que conseguiu para ela enquanto ele estava fora. Era um grampo de cabelo,
E Ione começa a chorar, enquanto diz que esta é a primeira vez que ela recebe algo assim. Ion diz a ela para não se preocupar, mas então, Ione deu a ele um beijo de agradecimento, e então fugiu de lá. Feliz, Ion se perguntou o que havia acontecido, pois uma bela donzela roubou um beijo de seus lábios. Ao mesmo tempo, Yuri diz a Dallas que ficará fora por 10 dias para prestar homenagens, e Dallas pensou que foi isso que a madame disse para a senhorita Zoe fazer. Ela então perguntou a ele por que Zoe chamou ele antes. Dallas respondeu que não havia nenhuma razão em particular, ela só queria comer um damasco, então ele levou um monte para ela. Mas Yuri estava duvidando dele, então Dallas tentou mudar de assunto, dizendo que as vacas estão realmente comendo toda a ração. Mais tarde da noite, a senhora não conseguia dormir, enquanto pensava em Dallas, e ela fica frustrada. Não importa o quanto ela tente, ela não consegue impedir que o pensamento indecente venha. Ela então decide sair, e tomar um pouco de ar fresco para se acalmar. Do lado de fora, ela notou Dallas e Yuri indo para algum lugar no meio da noite. Ela fica preocupada, porque Yuri tem que sair quando o sol nascer, então ela decide segui-los. Depois de segui-los por um tempo, ela percebe que eles estão indo para o moinho, então ela se perguntou por que eles estavam indo lá no meio da noite. Depois que entraram, ela decide espiar dentro, para ver o que essas crianças estão fazendo neste momento. Ela então fica chocada, ao ver que Yuri e Dallas estavam se beijando. Ela pensou que eles nem eram casados, e no entanto, estão fazendo isso abertamente. Yuri estava brincando com a Excalibur dele, mas a madame não conseguia ver de fora. Mas então eles se viraram, e a madame fica chocada ao ver que a espada de Dallas era ainda maior que a do general. Ela pensou que a indecência de uma mulher é uma das 7 causas do divórcio, mas Yuri nem é casada, e está sendo tão obscena. Dallas estava aproveitando cada momento, e então, para surpresa de Yuri, ele começou a lambê-la. Depois de olhar para a posição deles, a madame pensou, embora sejam sem instrução, são tão grosseiros. Ela lembrou do tempo em que o general a considerava a mulher mais bonita do mundo, e lhe proporcionou o melhor momento de sua vida. Mas já faz tanto tempo, que ela nem se lembra mais da sensação. Ela começou a chorar, enquanto pensava, quando foi a última vez que ela sentiu isso. Ela então ouviu Dallas dizendo que ele iria colocar agora. Ela olhou para eles fazendo isso, e seu corpo começou a ficar quente por dentro. Ela começa a se esfregar, e começa a se imaginar com Dallas. Ela se lembrou da infância deles, e agora está vendo o jeito que eles estão misturando seus corpos, como animais selvagens. Ela questionou se essas são realmente as crianças de antes. A madame olhou para Dallas, cujos movimentos estão ficando mais agressivos com o tempo. Ela se perguntou como poderia ser arrebatadora fazer aquela cara que Yuri tem agora. Ela começa a sentir ciúmes de Yuri, pois quer estar no lugar dela. Dallas soltou para fora, e alcançou o rosto da madame pelo vão. Mas por causa da ação repentina, a madame solta um grito, que é ouvido por Yuri. Dallas saiu para verificar, mas ela conseguiu escapar a tempo. Dallas não encontrou ninguém lá, mas Yuri disse que definitivamente ouviu a voz de uma mulher. Depois de um tempo, eles voltaram para a mansão, e Yuri percebeu que por sair às pressas, ela esqueceu a roupa íntima no moinho. Dallas disse que ela tem que sair cedo amanhã, e que é para ela ir para a cama, enquanto ele vai buscar sua roupa íntima. Depois de chegar ao moinho, Dallas pegou a calcinha de Yuri, e ouviu um som estranho. Ele foi na direção do som, e encontra alguém escondido dentro de um pano. Ele se perguntou se era um fantasma, mas ainda assim decidiu verificar. Ele se aproximou da pessoa, e de repente, ela apontou uma espada em seu pescoço. Esse alguém era a senhorita Surin, que perguntou o que ele estava fazendo ali naquele momento. Ele respondeu que às vezes ele sai para passear à noite, e perguntou se ela estava chorando. Surin se virou, e disse que ela não estava chorando, mas Dallas a viu enxugando as lágrimas. Ela pensou que Dallas veio bem na hora, porque ela estava chateada por causa daquela rapariga, então, ela vai desabafar cagando ele de porrada. Ela deu a ele uma espada de madeira, e disse a ele para atacar com força total. Dallas não estava reagindo, então ela o atacou primeiro. Dallas estava bloqueando seus golpes, enquanto pensava que ela tinha ficado muito mais forte. Ele sabe que se isso continuar, ele será derrotado. Surin pensou que Dallas estava bloqueando melhor do que ela esperava, então ela pode atacá-lo adequadamente. Mas para sua surpresa, Dallas a atacou primeiro. Enquanto bloqueava seus ataques, ela pensou que os ataques de Dallas eram bem pesados, e reverberam em seu pulso, assim como quando ela colidiu com Sion.
Mas embora Dallas seja forte, ele é muito simples, então ela se esquivou facilmente de seus ataques, e o mandou voando ao acertar sua cabeça. Ela fica preocupada, pensando que talvez tenha batido nele com muita força, mas quando ela foi ver como ele estava, Dallas agarrou sua saia, e a rasgou. O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.